Ok, então, retomando, o julgamento do item 16, o doutor Rodrigo ficou de olhar a questão do erro de fato. Então, aqui, o que acontece é que a recorrente, lá, então fiscalizada, na época, eu vim trazendo argumentos sobre o imóvel como um todo, né? De que o imóvel estaria todo numa área ambiental, de que seria todo área de várzea. Então, acaba não trazendo, não falando em si sobre um erro de declaração da reserva legal. Até como ela vem justificando o imóvel como um todo, e nas defesas, tanto na defesa como na resposta à intimação, ela não vem especificando exatamente a área de preservação permanente que ela quer. Isso aí fica só do laudo, né? Então, aqui, não sei se teria, eu acredito que não teria hipótese de fato questionado, não. Porque ela fica mais na linha de que o imóvel todo estaria dentro da área de preservação, da área de proteção ambiental, né? E que seria seria emprestável, né? Que seria área de várzea, assim surgir como crédito como um todo face às áreas do imóvel. Então, acredito que de fato não estaria abarcado, não. Ok. Mais alguma pergunta? Sobre o VTN, aqui no voto, o senhor coloca que o contribuinte não teria impugnado essa questão, mas que a DRJ acabaria adentrando. Eu, lendo aqui a impugnação, eu tenho a impressão que ele, de certa forma, aborda, assim, porque ele questiona o valor apurado de créditos tributários, que ele seria um verdadeiro paradoxo, especialmente em face do laudo pericial apresentado, está lá na folha 265. Eu entendo que a DRJ, pelo que eu leio aqui da impugnação, rapidamente, ela acabou, sim, entendendo por impugnado, e de fato dá para se entender por impugnado essa questão. Então, essa introdução aqui, acho que seria interessante o senhor reformular aqui no voto. Não, eu reformulo. Pode. De acordo. Até mesmo porque não tem relevância falar isso. Já alterei aqui. Só uma consideração da outra numa, né? O laudo, as questões relativas ao laudo. Que não altera o resultado, que seria a aceitação do laudo. Tá, mais alguma pergunta? Sobre a aceitação do laudo, a DRJ falou simplesmente que ele não dizia a questão, ele não falava se era grau 1 ou 2, ou 3. 2 ou 3 ou 1. Isso. E aí a sua análise é de que ele atende, sim. Assim, entre esse laudo, apesar desse grau de fundamentação que tem sido aceito, o laudo tem o comparativo de mercado, ele não tem aqueles ajustes. Foi a fiscalização não aceitou o laudo, foi com base naqueles parâmetros de ajuste do valor. Eu teria que ter um certo número de... Deixa eu ver no relatório fiscal aqui. O laudo está em que página, exatamente? O laudo está na 81. 81. O próprio laudo, o relatório fiscal, ele pega o laudo e destrincha ali, com base nos valores do imóvel, qual seria o ajuste da homogeneização. Então tem um problema de homogeneização aqui? Está fora daqueles parâmetros lá da BNT? Não estaria entre o 0, para atingir o grau 2 e 3, estaria que estar entre 0,8 e 1,2. E o próprio laudo ele nunca fala qual é o grau de precisão. Né? A questão é que o fiscal aqui ele pegou os dados e foi ele mesmo calcular o grau de ajuste. Então, nesse caso, como eu acabo ponderando o que seria mais razoável
considerando, inclusive, que o VTN do CIPT é outro. Né? Então, entre um outros ali, bastante genérico, e esse laudo, eu acabo ficando com o laudo. E nessa questão de aptidão agrícola com outros, nós estávamos baixando em diligência. O senhor não entendeu que seria o caso de baixar em diligência? No máximo, se trata? Não entendo porque no máximo vai vir uma aptidão agrícola qualquer. Eu entendo que o laudo, ele acaba comparando os imóveis, porque bem ou mal é valor de mercado. Agora, exigir que seja o ajuste da BNT e afastar esse ajuste para manter esse laudo da aptidão agrícola, é melhor manter o valor médio. Seria até mais benéfico. Que seria um valor de mercado também. Salvo engano, teve um caso de diligência que até voltou, né, com outras, não me recordo. Não, a gente que eu me lembro, a gente chegou a mandar, pelo menos não me lembro ter voltado o lote para saber como é que era dada a carga e para ver qual era o documento que a... Teve uma que voltou, mas não foi colocada em pauta, o contribuinte retirou, se não me engano. E lá voltou com a informação de que a documentação da época se perdeu e a prefeitura também, no âmbito da Receita, e a prefeitura também não detectou que tivesse encaminhado a informação para a Receita. E ficou nisso. Mas nós não julgamos, porque ele foi retirado de pauta. A pedido do contribuinte, se não me engano. Ou ele foi para cientificar. Eu não lembro exatamente que fim levou aquele processo, mas não foi julgado. Então, não vai aparecer outra coisa, só vai aparecer esses outros. Não, a questão não é essa. A questão é, o fiscal deu uma motivação para desconsiderar o laudo. E o doutor Rodrigo está dizendo que, apesar da motivação da fiscalização, entre um laudo que não cumpre os parâmetros da BNT e um CIPT por aptidão agrícola que só consta outras, ele está optando por um laudo que não cumpre o padrão, as normas técnicas. Pois é, mas se ele baixar em diligência, o que você acha que vai aparecer para esse CIPT aí? Não cumpre as normas técnicas da fundamentação e precisão. Não, o senhor tem cálculos para ver se cumpre. Verificou? Não, para atender a precisão, não. Então. Não, mas essa fundamentação e precisão não vai ter sido construído. Né? Posso valorar o laudo e achar que ele é meio de prova. Mesmo com grau de fundamentação e precisão abaixo do que comumente aceito. Nas hipóteses em que o CIPT ele não é por aptidão agrícola, nós aceitamos o laudo. Aqui me parece que seria uma situação parecida, né? Existe uma aptidão agrícola, mas que é genérica, outras, o que leva a entender que a aptidão agrícola não foi respeitada. Mas não é isso que o doutor... deixa eu ver... Acrescente-se expressivamente superior ao valor médio, que indica que o dado se pouco espelha a realidade do imóvel, corrobora esse entendimento o fato de que o CIPT corresponde a uma opção agrícola genérica, denominada outra. Ele não desenvolve tanto. O laudo, por sua vez, detalha que foi feito em vistoria física, discriminando suas condições, esclarecendo a comparação que for tiver na proximidade. Eu acho que a gente baixa em diligência para perguntar o que significa os outros, não foi isso? Não, mas aí é o menor valor, acho que sim. Temos esse posicionamento. Mas aí quando não tem laudo, né? Não, saber se... não. Mesmo quando tem laudo.
não é não? Sim, É porque normalmente A questão do laudo, assim, para o doutor Rodrigo é indiferente, né, pediu diligência, porque ele está considerando o laudo e aplicando o valor do laudo, né, que no caso concreto do resultado da diligência, conforme vem a diligência, não explicitando outras, ou seja, outras não pode ser considerada aptidão agrícola, será a mesma tese adotada por nós, né, teoricamente, se vir esse resultado da diligência, se vier outro, aí vai a ser a questão análise aqui é que tem a tela CIPT com escrito outras, não é isso? Tem. Isso. Tem como aptidão agrícola outras. O que a gente abaixou, pelo que eu me lembre, é que o relatório falava que usou o valor de outras, e o que a gente, na época, até pensou que poderia ser o menor valor, mas não tinha a tela CIPT. Também a tela CIPT outras. Acho que, pelo que eu recordo, Também, com a tela CIPT também. E a gente baixou em diligência para poder justificar o porquê que usou esse outros, não foi? Isso. Para a prefeitura, intimar inclusive a prefeitura ou o estado, não sei, Exato, a secretaria. Acho que foi isso mesmo. Acho que a gente pode seguir a mesma linha, se for nesse sentido, para poder adotar o mesmo entendimento. Né? Eu acho também. Eu acho mais prudente. Depois, se voltar e ver que só tem o outras mesmo, aí não é aptidão, né? Aí a gente faz o julgamento, mas eu acho que cabe. Porque muitas vezes tem e usa outras porque é o menor valor, né? Já informa assim no sistema. Eu já julguei um caso que voltou, né? E aí informou lá. Nesse caso não tinha a tela, né? Não tinha a tela. Foi mês passado, e voltou com uma aptidão agrícola apenas, mas era a aptidão que, segundo esclareceu na diligência fiscal, que seria o menor valor de aptidão agrícola para aquela região e que teria sido considerado, aí foi ok. Então é melhor pedir a diligência, eu acho, assim, né? Também. Tá inclusive aí o texto. Né? Já está aqui? Azul. Tem. Tem o quê? O texto da diligência. Nesse sentido de diligência. Tá, se o texto tem azul acima... Entendi. Então, o seu voto é pela diligência, Rodrigo? No item 17? Não me põe não, diligência. Não acabei pela diligência, tudo bem. Ok, então tá. É Pinheiro. Eu acompanho pela diligência. Acompanho. Então, por unanimidade, converter o julgamento em diligência no senso do voto relatório. Juntar a tela, né, e explicar... A tela já está. A tela já está. É com a explicação do porquê, né, de chegou nesse outro. Às vezes a prefeitura tem outros e informa e só está aí na tela outros. Os demais, Rodrigo, repete a mesma situação? Não repete não, peraí. Os três repetem, mas não com esse, peraí. Não, os três são iguais, mas não... Eles são iguais entre si, não com... Não com este, entendi. Não com este, porque nesse aqui... Nesse aqui tem uma questão da preliminar de nulidade que é um pouco diferente no outro. Porque... É bom deixar anotada essa questão de não ter a lição de erro de fato e tal, porque para quando a gente for julgar de novo, isso aí a gente lembrar. Lembrar que a gente já discutiu. Então, aí, nesse aqui, a parte da nulidade, essa falta de intimação prévia, no outro lá, ele tinha intimado, né? Tinha intimação. Nesse aqui, é um pouco diferente, deve ter aproveitado, e ela ficou, por isso que ela ficou errado o recurso dela. Aqui é um pouco diferente, porque ela fala que não foi regularmente intimada. Eu já estou na parte do voto. Mas sendo o recurso, estou na parte do voto. O que se verifica com o termo de intimação fiscal, solicitando a apresentação da documentação, foi enviado o endereço constante da declaração de TR, o Manuel Ribas. Sendo em profícua a intimação via postal, foi publicada edital. O endereço indicado na DTR é diferente do endereço constante do cadastro da pessoa física, né? E eu trago aí o amparo legal para intimar no cadastro. Então, observe-se que, embora
contribuinte tenha sido cientificado da notificação de lançamento em seu domicílio tributário, a fiscalização estava autorizada em envio de termo de intimação e endereço contido no cadastro de TR, que é a tela do sistema. Em decorrência, sendo profícua a ciência por via postal, vem amparo legal para a publicação do edital, pelo qual estou intimado a contribuinte à apresentação da documentação. É relevante que, como aponta a recorrente por meio de petição, juntada após o prazo recursal, fiscalização e outra ação fiscal, que ela está fazendo referência ao que a gente julgou, né? É relevante que, como aponta a recorrente por meio de petição juntada após o prazo recursal, fiscalização em outra ação fiscal tenha enviado a intimação para o domicílio tributário. A redação do artigo 53 permite que se envie a intimação ou via postal endereço constante do cadastro das informações relativas ao tributo, endereço esse em nenhum momento questionado pelo contribuinte como incorreto. A rejeita preliminar. Aí aqui também tem a alteração, né, que fez aqui no mesmo preservação permanente, reserva legal e VTN. E aí, um recurso voluntário faz os mesmos moldes, né, pega o imóvel como um todo. E aí, apresentação de provas. Na alegação de mérito, isso aqui é o seguinte: entende observar que na fase de impugnação, o TODA se limitou a suscitar nulidade do lançamento e viabilidade econômica do imóvel, aí dentro daquela questão aí do Dr. Pinheiro, né? Vejo que toda a sua área segue de preservação ambiental e preservação permanente, portanto, sem grau de utilização. Na oportunidade, não juntou qualquer laudo técnico. Após julgamento de primeira instância, realizado em 2012, o autor apresentou recurso e teve as razões de impugnação. Aí o recurso foi em 25 de janeiro, em 10 de março, eu juntou uma petição com os laudos relativos ao VTN e APP. Aqueles laudos lá. Aí, embora exista uma decisão desse Conselho admitindo a flexibilização dispositiva acima, o PAF, privilegiando a verdade material, há que se observar que, no caso, ambos os laudos foram produzidos em dezembro de 2008. Portanto, a autuada teve a oportunidade de submetê-los ao julgador de primeira instância, fazendo uso da previsão 16 parágrafo 5 do PAF. Entanto, que a Dulcinea fazendo a juntada somente após o prazo recursal. Como se não bastasse, nos estritos termos da petição, se extrai que tais laudos foram juntados apenas para demonstrar a nulidade do procedimento fiscal, tema já tratado em preliminar. E aquele laudo que no outro ela apresentou realmente, com o de VTN, o laudo era de 2006. Aqui a gente está no exercício 2005, ela vem trazendo o laudo, na verdade, para falar, olha, aquele lá em 2006, eu fui intimada, então esse procedimento aqui fiscal é nulo. Então, por isso que ela traz toda a documentação daquele procedimento fiscal. Então, ela não traz especificamente para conta do mérito, né? Ela traz para falar que é nulo o procedimento. Então, eu trago a preclusão aqui. Desses laudos foram juntados de forma acessória. Foram juntados assim, para justificar que tinha nulidade, né? Nos termos da petição. E na APP, fica a mesma questão também. Aqui, não, porque o relatório da APP veio depois. Assim que está já de preservação permanente, declarando o valor de 250, então o impugnante informou ter sido multado por danos ambientais. Depois isso foi instaurado. O Ministério Público, a tal vistoria não faz menção à dimensão das áreas, e essa área de proteção ambiental não abrange o município do imóvel. Então eu não considero a área de preservação permanente comprovada aqui. E no VTN, também não trouxe nada, meu ver, né? Tecendo apenas considerações quanto à possibilidade de utilização econômica do imóvel devido à área de preservação, a despeito da declaração de 410 de pastagem, 80 áreas de produtos vegetais. Acabei fazendo aqui na última frase, porque aqui também a DRJ acaba trazendo mesmo aquela série de argumentações.
Mas eu vou colocar aqui que o VTN é matéria não contestada, somente. Então, se o recurso rejeita a preliminar e nega o provimento. Doutor Pedro mencionou no processo anterior, deve seguir a mesma linha desse, né, que ele entendeu que o VTN foi contestado lá. Não, mas é que lá já tinha o laudo. Aqui não. O que aconteceu? Aqui não tinha laudo. Ela veio sendo lançada em 2003, 2004, 2005. Quando veio no 2005, porque ela viu que ela não tinha nem. Ela contesta que ela não foi intimada aqui, porque foi por edital. Então ela não vinha apresentando nada. Quando chegou no 2006, ela fez o laudo. Aí os laudos, eles só entram nesse processo depois do recurso voluntário. É por isso que eu trago aqui como preclusão. Mas quando ela fala que a inviabilidade econômica do imóvel, ela não questiona o valor do imóvel? Não com fundamento do ela não está questionando o VTN em si. Ela está questionando, para mim, que o imóvel todo é inútil porque é de preservação ambiental. Então não tem valor. Mas aí a DRJ, isso ela traz na impugnação, pelo que eu entendi aqui do voto do senhor, ela traz na impugnação. Só que aí, lendo, continuando, o senhor fala que num recurso voluntário apresentado, nada foi dito quanto ao VTN. O que seria esse nada? Ele repisa essas alegações? Repisa as alegações. Doutor Raid, se o senhor comparar a impugnação do outro processo com a impugnação deste processo, ela é diferente. Aquele item 7 que eu citei do outro processo, aqui não existe na impugnação. Tá? Que ele invoca o laudo, tudo. Aqui não tem, porque não tinha o laudo ao tempo da impugnação. Eu tô reabrindo o processo aqui que ele caiu. Passou muito tempo fechado. Ó, lá no outro está no item 7, na folha 265. E este daqui, a impugnação vai estar lá na folha 25. O processo está bem lento, mas podem continuar o debate aí. Ah, não, o doutor Rodrigo colou na pasta dele, na teta, o arquivo está lá, se não me engano. Está, doutor Rodrigo? Ah, tá sim. O senhor pode abrir direto da pasta do doutor Rodrigo.
Deu para abrir? O recurso voluntário está aqui, que página, doutor Rodrigo? Meia sete. Aqui eu entendi também que não foi questionado o VTN. Expressamente contra o VTN ele não se insurgiu, ele surgiu contra as áreas. Pode continuar, doutora Miriam. E aqui, a conclusão é a mesma. Então tá. Então, doutor Pinheiro. Então Eu tá aí. O acompanho- encaminhamento. Desculpe. Encaminhamento do Rodrigo é para rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso, certo? Pinheiro. Acompanho o relator. André. Só fiquei na dúvida com relação a essa área de preservação permanente. Ele não tinha apresentado o laudo, ele apresentou só depois, ele questionou isso? Isso sim, mas o laudo veio só depois. É porque ele só traz os laudos, aquele laudo lá que a gente analisou, lá dos 600 hectares, ele veio só depois. Uhum. Ele veio depois do recurso, inclusive. Aqui tem uma questão processual aqui que me parece que ele já poderia ter apresentado esse laudo na impugnação, não seria isso? Poderia. Tanto é que não tem. Aqui na DRJ até fala, né? Não acho que na impugnação em si, mas antes do julgamento. Antes do julgamento em primeira instância. Uhum. Ok. Tá, nesse caso eu acompanho. Eu acompanho. Raide. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Os itens 19 e 20 são iguais? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Preliminar. 19 é igual. E 20 também. Igual. É a mesma ação fiscal. Então, para os itens 19 e 20, só muda o ano, né? Processos iguais, mesmo resultado de julgamento, só para confirmar, doutor Pinheiro. Então, as alegações vão só no mesmo sentido, doutor Rodrigo? Também a preliminar, ele apresentou Isso. a prova depois, Isso. e em relação ao VTN também nas mesmas coordenadas, não muda nada nesses dois processos? Não. Acompanho. Não muda nada. Não. Andréia. Acompanho. Acompanho. Aí, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. 19 e 20. Item 21, doutor Pinheiro. Mudando de Item assunto, né? 21. Aqui muda o tema. Passamos para imposto de renda pessoa física, Evânia. Só localizar aqui. Opa, abri errado. Tem 21. Ele é um recurso voluntário interposto em face de acordo que julgou improcedente impugnação contra auto de infração
referente ao imposto de renda pessoa física no calendário 2006, por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica. O lançamento é cientificado em 15 de setembro de 2009, cito as folhas do termo de verificação fiscal, os tópicos de argumentação da impugnação, transcrevo emendas do acórdão recorrido. E em relação às alegações nas razões recursais, há uma primeira de tempestividade, depois ele discute quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial e a multa. Eu resumo aqui as alegações recursais, esse é o relatório. A admissibilidade diante da intimação em 6 de 6 de 2011, recurso em 22 de 6 de 2011, tempestivo, tomo conhecimento, preenchidos os requisitos de admissibilidade. Sobre o sigilo bancário, é aquela questão já definida pelo Supremo Tribunal Federal, é o tema 225. Eu coloco aqui um excerto, inclusive do recurso, e também, portanto, não prospera destarte alegação de ofensa ao sigilo bancário. Sobre a multa, no caso concreto, mesmo em face dos artigos 106 e 112 do CTM, não se aplica a multa de mora do artigo 59 da Lei 8.383, mas a multa de ofício prevista no 44.1 da Lei 9.430, fundamento legal invocado expressamente pela fiscalização, no auto de infração, não sendo o presidente colegiado competente para afastar ou afastar por suposta violação de princípios e regras constitucionais, inclusive, é a súmula CARF 2. Então, o voto é por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Ok, Andréia? Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Próximo, Andréia, 22. 22. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, em face da decisão proferida no acórdão que eu cito aqui, em sessão realizada em 17 de 7 de 2014, que julgou procedente o recurso voluntário do contribuinte declarando a decadência do crédito tributário, com base na regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, por entender que ocorreu um pagamento antecipado. Aduz a Fazenda Nacional nos embargos que não ocorreu pagamento antecipado, pois não restou comprovado nos autos que os DAFs, que o imposto de retiro na fonte, código 0561, se refiram ao prolabore do embargado. Ao contrário, restou comprovado nos autos que o referido recolhimento se referia à terceira pessoa. O processo foi encaminhado para julgamento, colegiado através da resolução converteu o julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal verifique se realmente ocorreu pagamento ou compensação de imposto de renda retido na fonte declarado pela empresa para o contribuinte, mesmo que parcial no ano sob análise. Em resposta à diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Joinville, informou não ter localizado nos sistemas da Receita Federal informações para confirmar pagamentos da empresa para o contribuinte. Após o contribuinte apresentar os esclarecimentos, as folhas 126 a 140, os autos foram novamente encaminhados para julgamento, ocasião em que o colegiado achou por bem converter novamente o julgamento em diligência para determinar a unidade da Receita Federal do Brasil de origem que adote as providências para verificar a que tipo de rendimento se refere àqueles recebidos nos CNPJs que eu cito, se o imposto retido evidenciado nos documentos de folha 120 e 121 é sujeito a reajuste anual. Em resposta à diligência, foi apresentado o relatório fiscal que consta as folhas 189 e 190, é o relatório. Então, passando para o voto, conheço dos embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, mérito. Conforme vista a discussão estabelecida nos embargos de declaração apresentado pela Fazenda, se restringe a verificação se efetivamente houve pagamento antecipado de imposto de renda, sujeito a ajuste anual, capaz de atrair a disciplina do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN,
acerca da contagem do prazo de decadência, tendo em vista que não restou comprovado nos autos os DARFs de imposto retido na fonte, código 0561, pagos pela empresa que se referiam ao prolabore do embargado. No entanto, após a constatação de que os documentos de folha 120 e 121 comprovam que houve retenção do imposto de renda na fonte, tendo como beneficiário o contribuinte, e tendo em vista a necessidade de se verificar se o imposto de renda retido na fonte é sujeito a ajuste anual, os autos foram convertidos novamente em diligência. E, em resposta, a fiscalização asseverou o seguinte, eu cito aqui, assim, diante do relatório fiscal de diligência, extrai-se o seguinte, a fonte pagadora Arcos Comércio Exterior Limitado, CNPJ-X, apresentou a DIF referente ao ano calendário de 99, fazendo constar apenas um beneficiário, pessoa física, que não é o contribuinte Flávio Piazera, CPF e tal. Os documentos de folhas 25 a 28 trazem outros 12 beneficiários que teriam sofrido retenção de imposto de renda na fonte no ano calendário de 99, e os documentos de folhas 29 a 37 trazem os DARFs recolhidos sob o código 0561, cujo somatório supera o valor do imposto de renda retido na fonte informado na DIF. Os valores recebidos nos CNPJs que eu cito provém de rendimentos de aplicações financeiras. Os valores retidos de imposto de renda na fonte, em nome do contribuinte, não estão sujeitos a ajuste anual, pois o regime de tributação é definitivo. Diante dos fatos acima narrados, conclui-se que não restou comprovado nos autos que os pagamentos realizados pela própria empresa de imposto de renda retido na fonte sob o código 0561 se referiam à prolabore do contribuinte. Os valores retidos de imposto de renda na fonte em nome do contribuinte não estão sujeitos ao ajuste anual. No que tange à decadência, cabe ressaltar que a súmula CAP 123 assevera que caracteriza pagamento antecipado, apto a atrair a aplicação da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, imposto de renda retido na fonte relativo ao rendimento sujeito a ajuste anual, o que não é o caso, conforme constatado no relatório fiscal, a folha 189. Cita a súmula. Assim, no presente caso, a regra decadencial a ser seguida é a estabelecida no artigo 1731 do CTN, não havendo, portanto, que se falar em decadência, tendo em vista tratar-se de imposto de renda do ano calendário de 99, com informação do lançamento, a intimação do lançamento em 22/8/2005. Dessa forma, deve ser modificado o resultado do julgamento, passando o dispositivo do acórdão a ter a seguinte redação. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem negar provimento ao recurso voluntário. Conclusão, ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento com efeito modificativo para alterar o dispositivo do acordo embargado para negar provimento ao recurso voluntário. É o meu voto. Pinheiro. Aqui a única alegação dele é a decadência? Oi? Sim, assim, os embargos de declaração foram por conta disso, né? O processo ele foi julgado declarando a decadência. Aí os embargos de declaração da Fazenda foram para poder verificar se existia o pagamento antecipado, para atrair a regra do 150, parágrafo 4º. Mas uma vez afastada a decadência, e aí ele tendo outros argumentos, esses argumentos, me parece, teriam que ser examinados, não, senão ele ficaria sem... Os argumentos do recurso, né? Do recurso, voluntário isso. dele. Isso. Sim. É isso mesmo, tem que avaliar o recurso, André. Vamos tirar por vista de mesa, você dá uma olhadinha pra gente, pode ser? Pode sim. Então, vou pôr uma vista de mesa aqui, tá? 22. O 23, então? 23, deixa eu abrir.
E aí seu teclado faz um barulhão. Tá. O presente processo, ele trata de pedido de restituição das contribuições previdenciárias descontadas do contribuinte durante o exercício de mandato eletivo federal no período de 2 de 99 a 1 de 2003. No despacho decisório, não foi reconhecido o direito creditório referente ao período de 1 de 99 a 12 de 2002, e foi indeferido o pedido de restituição em relação à competência 1 de 2003, em virtude de as informações relativas à remuneração e ao desconto do referido segurado não terem sido declaradas em GFIP pelo ente federativo. A DRJ considerou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte, e no recurso voluntário, ele fala, em suma, sobre a questão que a partir da resolução é que poderia o interessado pleitear a devolução ou compensação das contribuições. Certo? Então, passando para o voto, eu cito aqui o despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório do contribuinte, com base nas informações, documentos e no parecer CEORT, eu transcrevo. A decisão de piso que manteve, né, a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão creditória no período de 1 de 99 a 12 de 2002 e não apreciou o direito de restituição dos valores recolhidos na competência 1 de 2003, e falo, em seu recurso voluntário, o contribuinte assevera que teve descontado indevidamente em seus vencimentos como deputado federal, no período de 99 a 2003, contribuições previdenciárias com base na Lei 8.212, que posteriormente, por força da resolução do Senado, de número 26, de 12 de nove de 2006, foi editada a Instrução Normativa número 15, MPS número 15, de 12 de 9 de 2006, autorizando o pedido de devolução das contribuições. Assim, somente a partir da resolução poderia o interessado pleitear a devolução ou compensação das contribuições. No entanto, a referida discussão mostra-se superada, pois a jurisprudência atual é firme no sentido da declaração de inconstitucionalidade proferida em controle concentrado ou da publicação da resolução do Senado Federal, quando no controle difuso, não influir na contagem do prazo para repetição ou compensação. A partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no RS 566-621, Rio Grande do Sul, com repercussão geral, firmou seu entendimento no sentido de que, nos casos de repetição ou compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para repetição do indébito é de 5 anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de 10 anos do fato gerador para os processos anteriores à data de 9 de 6 de 2005, conforme emenda a seguir transcrita. Com efeito, o direito subjetivo do contribuinte, do sujeito passivo, não se origina da decisão do STF, nem da resolução do Senado, porquanto tais atos não têm caráter constitutivo. A pretensão à repetição do indébito nasce com o pagamento indevido, que autoriza ao contribuinte fazer uso dos meios próprios para a satisfação do seu direito. Importante nesse ponto destacar a decisão proferida no RESP 110.578, São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, cuja emenda a seguir transcrevo. Eu transcrevo aqui. Com efeito, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a restituição de tributo encontra-se pacificada dentro deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme teor da súmula CAF número 91, que eu cito. Ocorre que o pedido de restituição foi protocolado somente em 15 de 1 de 2008, aplicando-se o prazo de 5 anos para postular a devolução contados dos recolhimentos indevidos. Dessa forma, tendo em vista a súmula 91, não há como considerar os argumentos do recorrente quanto ao início do prazo para requerer a restituição. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro?
A última competência é que mês, doutor André? Janeiro de 2003? É. Lá em cima no voto dela tá já 2003. André está sem áudio. Desculpa, eu estou dizendo, essa competência, ela não foi nem apreciada pela DRJ, porque ela não foi objeto nem de impugnação. Ah, não foi objeto de comunicação? Mas a senhora colocou lá em cima na ementa, 31/1/2003, período de apuração. É porque foi o período de apuração, mas não foi... Ela não foi apreciada pela DRJ por conta do contribuinte não ter se manifestado sobre esse período, né? Tá, então o objeto do recurso vai até que competência, para a gente ter Até a uma noção competência clara? 12 de... Peraí. Até a competência 12 de 2002. Certo, daí estaria tudo dentro dos 5 anos. Seria interessante explicitar isso daqui ao final do voto, porque daí ficou muito em aberto aqui ao final, pelo menos para mim. Pelo menos o período. Tá certo, ok. Vou colocar. Acompanhe. Acompanhe. Matheus, Acompanhe. então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer o Adalberto? Vamos começar ele aí? Vai, Matheus, 24. Item 24. Eu vou abrir aqui uma proposta de resolução 2004-23. Trata-se de lançamento lastreado com base no artigo 42 da Lei 9.430, de 96. No presente caso, eu verifico uma questão prejudicial que impede o exame seguro acerca da matéria posta. Isso está na página 4 da minha resolução. Pois constatei que há contas bancárias com cotitulares. E para decidir com maior segurança sobre a matéria, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não de todos os cotitulares para se manifestarem acerca das contas correntes 27214, 9916, 430486. Isso porque, pelo que consta na descrição dos fatos em enquadramento legal, além do sujeito passivo, apenas o senhor Antônio Rodrigues da Silva foi indagado sobre a origem dos recursos depositados, não havendo nos autos, portanto, comprovação no sentido de que todos os cotitulares tenham sido intimados para comprovarem a origem dos recursos depositados nas referidas contas. É por esse motivo que eu estou encaminhando pela diligência para que a autoridade fiscal providencie o seguinte: primeiro, manifeste-se acerca da intimação ou não dos cotitulares das contas. Segundo, caso a resposta ao item 1 seja positiva, junto aos autos cópias das referidas intimações. Terceiro, ao final seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência.
apenas acrescentaria na fase que precede a lavratura do auto de infração. Eu já tive o caso de uma diligência que eles intimaram o contribuinte, em razão da conversão da diligência, para eles se manifestarem. Então, vou colocar E aqui. no caso, a súmula 29, ela é clara sobre essa questão na fase que precede a lavratura do auto. Vou colocar aqui, manifesta acerca da intimação, vírgula, durante o procedimento fiscal, vírgula, ou não dos cotitulares das contas. É que pode ser em procedimento fiscal distinto, porque às vezes foi feito um procedimento fiscal para cada um. Então, ainda que em procedimento distinto, houve intimação de todos os cotitulares, cada um no seu procedimento fiscal. Então, essa redação aí pode ser um pouco... Seria interessante precisar melhor, ou então deixar em aberto. Qual seria a sugestão aqui na redação? Manifesta acerca da intimação, ou seja, na fase e antes da lavratura do auto de infração, ainda que em procedimento próprio, alguma coisa assim. Ainda que em procedimento distinto, né? Ainda que em procedimento distinto. Certo. Ok. Pinheiro, Mas então, é na fase antes da lavratura. Sim. Pinheiro concorda com a Concordo, com a diligência. Andréia? Acompanho também a diligência. Acompanho. Por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. O 25, Aníbal. Só um minutinho. O Aníbal, eu também encaminho uma proposta de diligência, que é o final 2008-95, pois constatei a mesma questão prejudicial nos autos, em que pese a decisão recorrida ter atribuído ao sujeito passivo 50% dos rendimentos da conta corrente, Banco do Brasil. Por se tratar de conta conjunta com Ilades Marvel, entendo que o procedimento correto seria a exclusão total do valor lançado, eis que não há nos autos comprovação no sentido de que a cotitular tenha sido intimada. Para decidir com maior segurança sobre a matéria, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não da cotitular, Ilades, para se manifestar acerca da conta corrente no período de setembro, antes da lavratura do auto de infração, ainda que em procedimento fiscal distinto. Não há nos autos essa questão, essa comprovação. Então, estou fazendo aqui também o mesmo ajuste, né, converto julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: manifeste acerca da intimação ou não da cotitular da conta corrente, a senhora Ilades, antes da lavratura do auto de infração, ainda que em procedimento fiscal distinto. Caso a resposta seja afirmativa, juntar aos autos a referida intimação. Cópia da referida intimação. E ao final seja oportunizado ao contribuinte se manifestar no prazo de 30 dias, se assim desejar. Então, eu também estou encaminhando pela diligência 2008-95, Aníbal de Jesus Rodrigues. Só uma pergunta e esclarecimento também. Essa súmula CAF 29, eu vou concordar com a diligência, não é isso, tá? Só para não dar... porque vocês sabem que eu não concordo com ela quando o contribuinte afirma que o dinheiro é todo dele, né? Eu acho que ela só é cabível na hipótese de dúvida mesmo. Agora, quando ele afirma o dinheiro é meu mesmo, para mim é questão de não aplicar a súmula. E, assim, assunto que eu já conversei até com o Mário, Maria Helena, né? O pessoal da Câmara Superior também tem esse entendimento. É só para já falar que eu não aplica, mas tudo bem, podemos pedir a diligência previamente, mas eu quero, na hora que for fazer o acordo, que isso fique bem claro, se ele assume que o dinheiro é realmente dele ou não, tá? Pois isso para mim é relevante. Em nenhum momento aqui ele está assumindo que 100% é dele. Mas ele não fala nada que não é também. Ele não fala nada. Nesses dois casos, ele se defende partindo do pressuposto que a autuação é contra ele mesmo, e é isso aí, né? Ele traz outras alegações, mas não diretamente de que 100%, ele também não afirma que 100% é dele. Então, como há essa dúvida, né? Essa é aquilo que eu falo. A primeira coisa que eu falaria, se o dinheiro não é meu, a primeira coisa que eu falaria, o dinheiro não é meu.
Entendeu? Não, Mas sim, tudo sim. bem, eu concordo com a diligência, é só para a gente lembrar, né, na hora de julgar essa questão. Mas tudo bem. Pinheiro. Matheus, aqui, caso a resposta ao item 1 seja positiva, junte aos autos referida à intimação, essa referida intimação é a intimação específica em relação a as contas ou a conta que o senhor cita. Se na intimação, no documento, se no termo de intimação houver outras intimações que não são referentes, ela teria que ser excluída. Está uma premissa aqui, não? Não entendi. Porque a intimação, o termo de intimação, pode ser um documento mais amplo, para esclarecer muitas coisas além destas contas aqui. Coisas que estariam submetidas a sigilo em relação a esse outro contribuinte. Então, acho que é interessante explicitar que quando o senhor pede essa cópia da referida intimação, no que toca a essa conta. Porque ela pode ser uma intimação mais ampla. Eu achei que quando eu falo da referida intimação, é dessa intimação da conta. Acho que Isso ficaria está claro, que é redundante. só no que toca a conta. Isso. Outras intimações não fazem Porque parte na aqui mesma do intimação contexto. pode se tratar dessa conta como de outras contas, é isso que eu quero dizer. Mas aí tem que trazer, mesmo, o que importa é o seguinte, essa conta corrente aqui, ela foi intimada, ainda que tenha sido intimada no mesmo documento para esclarecer sobre essa conta ou sobre outra, essa cópia ela tem que vir aos autos, se isso foi feito. Eu não preciso ter uma intimação só específica para essa conta, né? Eu preciso que ele tenha sido intimado, ainda que na intimação tem outras. Mas se intimou para outras coisas, acho que isso não deveria, essas outras coisas não devem ser trazidas. Mas às vezes não vai ter como segregar, né? Se for numa mesma intimação, não tem como segregar isso. Eu teria que cancelar os outros campos. Mas não tem quebra de sigilo aqui, porque nós, né, fazemos parte do órgão julgador. Eu acho que não tem prejuízo. E aqui eu faço referência à referida intimação. Tá. Fica claro que é exclusivamente isso. a questão desta conta específica. Dessa conta, que ela é pertinente ao processo, isso. Tá. Ok. Então, Pedro, acompanhando para a diligência? Acompanho. André? Acompanho, relator. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Então, vamos fazer o nosso intervalo. A Janaína, por favor, vamos encerrar a reunião de manhã.